Ninguém imaginava que, por trás dos sorrisos ensaiados, das dancinhas sincronizadas e dos milhões de curtidas, um furacão silencioso estava prestes a explodir. O casal mais querido do Brasil, ícone de sucesso e paixão nas redes sociais, estava vivendo um terremoto emocional, daqueles que não se compartilham em stories, mas que gritam nos bastidores da alma. Foi então que a verdade começou a vir à tona. E como toda verdade que incomoda, ela não chegou de mansinho. Ela veio como tempestade, pelas mãos de alguém que não teme revelar o que muitos preferem esconder, Léo Dias. O que parecia conto de fadas, era, na realidade, um campo minado de jogos de interesse, traições veladas e manipulações poderosas. A queda não começou com um post ou com um unfollow, começou meses antes, nos bastidores de uma relação que já se desfazia em silêncio. Uma fonte anônima bateu na porta da redação com provas que poderiam abalar qualquer estrutura, documentos, prints, áudios. Era o prenúncio de uma crise que já tinha raízes profundas. Uma crise que mostrava que, enquanto o público via amor, nos bastidores o que existia era dor. Zé Felipe, sempre visto como o marido devoto, teria se envolvido com uma influenciadora do interior. Não era só especulação, haviam mensagens íntimas, áudios que escaparam da exclusão e olhares capturados por câmeras indiscretas. Um deslize? Talvez. Mas as peças começavam a se encaixar. Virgínia, por sua vez, também não era apenas vítima de um coração partido. Ela estava no centro de um jogo cruel, onde sua imagem era moeda e seu passado, munição. Recebia mensagens anônimas, ameaças e chantagens. Estava sendo empurrada para o abismo por forças que não apareciam na tela do celular, mas que ditavam cada passo de sua jornada. E enquanto tudo isso acontecia, o mundo continuava assistindo, curtindo, comentando, julgando. Mas poucos sabiam que Virgínia chorava em silêncio e que Zé, nos bastidores, se perdia em festas e afastamentos. O estouro aconteceu numa madrugada, quando o silêncio foi rompido por imagens não autorizadas, por sussurros de testemunhas, por verdades que não cabiam mais debaixo do tapete. Mas a separação não foi apenas o fim de um casamento, foi também o início de uma nova fase. Havia contratos em jogo, marcas em risco, reputações a zelar. E para proteger tudo isso, um acordo foi feito. O anúncio foi rápido, quase cirúrgico. Mas a ferida, essa ainda estava aberta. O público se dividiu. As opiniões explodiram. Mas a pergunta que fica é: quantas vezes você já julgou uma história sem conhecer os bastidores? Essa não é apenas uma história sobre amor, fama ou separação. É um lembrete poderoso de que nem tudo que reluz é ouro, e que até os relacionamentos mais perfeitos podem esconder batalhas invisíveis. Então reflita: quantas verdades você tem escondido por trás de sorrisos? Quantas vezes você já foi ferido por expectativas alheias? E mais importante, você tem vivido para agradar os outros ou para ser verdadeiro consigo mesmo? Se essa história te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa enxergar além das aparências. Comente aqui embaixo: você acredita que a verdade sempre vem à tona, por mais que tentem escondê-la? E se quer mais histórias reais, com lições que tocam a alma, inscreva-se no canal. Porque aqui, a gente não conta fofoca. A gente revela o que poucos têm coragem de dizer. À medida que a poeira parecia começar a baixar, uma nova camada da verdade foi revelada, e ela era ainda mais densa, mais estratégica, mais calculada. A separação de Zé Felipe e Virgínia Fonseca não era apenas uma crise conjugal. Era, para muitos, um espetáculo cuidadosamente roteirizado e transmitido ao vivo para milhões de espectadores sedentos por drama. Nos bastidores, um jogo cruel se desenrolava. Um tabuleiro onde peças eram movidas por insiders, estrategistas e oportunistas que transformaram a dor real em conteúdo viral. Vazamentos seletivos, publicações espontâneas, reações planejadas. Tudo era parte de uma engrenagem que mantinha os holofotes acesos, porque onde há atenção, há lucro. Mas então veio a bomba. Léo Dias revelou a existência de um terceiro nome envolvido, um empresário poderoso do ramo musical, que, segundo fontes, não apenas desejava o lugar de Zé Felipe nos palcos, mas também no coração de Virgínia. As investidas eram sutis, quase imperceptíveis, mas estavam lá, alimentando as desconfianças, inflamando os bastidores. Enquanto isso, Virgínia tentava manter a pose.
Lançava campanhas, aparecia sorridente, falava de novos projetos. Mas o que poucos sabiam é que por trás da cortina, havia uma equipe de gerenciamento de crise controlando cada passo, cada palavra, cada clique. Nada era ao acaso. Era sobrevivência, da marca, da carreira, da imagem. Um dos momentos mais tensos dessa história ocorreu nos bastidores de uma entrevista conjunta. Ali, onde o público não vê, o clima era tão denso que mal se respirava. A tensão entre os dois era palpável. Segundo relatos, um confronto quase aconteceu, interrompido apenas pela intervenção rápida da equipe de produção. E no meio desse furacão, uma criança, Maria Alice. Uma pequena vida que, sem entender o que acontecia, virou peça central no embate emocional. Amigos próximos disseram que Virginia criou um escudo ao redor da filha, afastando-a da exposição e limitando o contato com o pai. Era proteção? Era retaliação? Ou apenas o reflexo de um coração ferido? Nos bastidores, a busca por apoio emocional se tornava essencial. Virginia teria se aproximado de pessoas fora do antigo círculo, incluindo celebridades apontadas como possíveis novos amores. Mas talvez fossem apenas braços amigos em um momento de dor. Porque sim, até as influenciadoras mais fortes precisam de colo. Zé Felipe, por sua vez, tentou reconquistar o que perdeu. Procurou ajuda especializada, buscou entender onde tudo desandou. Mas quando a confiança é quebrada, nem os melhores conselhos conseguem reconstruir o que já virou ruína. E aí, veio o ápice da revelação. Um áudio confidencial onde Virginia admite que parte da crise teria sido criada propositalmente. Sim, como estratégia de engajamento. O que era para ser um plano de marketing ousado, virou um desastre emocional. E agora? Agora, talvez a maior lição dessa história não esteja nas traições, nos contratos ou nos cliques, mas sim no poder do recomeço. Hoje, Virginia parece mais forte, mais centrada. Disposta a seguir sozinha, longe do barulho que um dia pareceu amor, mas se revelou confusão. Já Zé Felipe se recolheu, longe das redes, perto de si mesmo. Um homem tentando encontrar a própria voz, sem precisar de plateia. Mas nem tudo terminou. Léo Dias apurou que os dois podem lançar, juntos, uma parceria musical secreta. Um projeto que promete abalar os fãs. Seria um reencontro? Uma jogada de marketing? Ou apenas o eco de uma história que ainda não acabou de verdade? Essa é uma história de amor, dor, estratégia e redenção. Mas, acima de tudo, é um lembrete. Na era digital, nem tudo que é real é visível, e nem tudo que é visível é real. Se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que também acredita que recomeços são possíveis. Deixe aqui nos comentários. Você acha que eles voltam? Ou esse capítulo já chegou ao fim? Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam não apenas os bastidores da fama, mas as lições escondidas no meio do caos. Porque, no fim, a vida é feita de verdades que nem sempre cabem em um post, mas que transformam corações. Nos bastidores, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Amigos próximos evitam declarações públicas, mas entre sorrisos contidos e olhares desviados, já circulam apostas sobre o próximo capítulo dessa novela, uma história que parece longe do ponto final. A verdade é que a indústria não para. E quando o assunto é Virginia Fonseca e Zé Felipe, qualquer passo, qualquer gesto, qualquer silêncio, vira manchete. A música sertaneja está em ebulição. O casal, antissímbolo de estabilidade e conexão com o público, agora mexe diretamente com cifras, contratos e reputações. Alguns detalhes que passariam despercebidos aos olhos distraídos, se tornaram combustível para teorias e suspeitas. No último aniversário de Maria Alice, fãs atentos notaram gestos frios, olhares evitados, e ausência de conexão entre os dois. Sinais sutis, mas impossíveis de ignorar. E nas redes, um novo enredo toma forma. Quem vazou tudo? Quem teria colocado as peças em movimento para que o castelo desmoronasse? Léo Dias investigou e descobriu que a lista de suspeitos é longa. Assessores, amigos afastados, até ex-funcionários. Gente que conhecia o íntimo, que teve acesso aos bastidores, e que talvez tenha visto demais. Enquanto isso, a guerra silenciosa pela guarda da pequena Maria Alice se intensifica. O palco agora é outro, os tribunais.
E, talvez, o coração do público. Cada foto, cada texto publicado, cada aparição, tudo parece calculado para conquistar simpatia, validar narrativas, reforçar versões. Zé Felipe, orientado a manter discrição, desapareceu das redes. Seu silêncio, antes visto como afastamento, agora é entendido como estratégia. Há contratos milionários em jogo. Imagem é capital. E cada palavra pesa. Do outro lado, Virgínia se reinventa. Está lançando projetos ousados, reconstruindo sua imagem como uma mulher forte, independente, pronta para recomeçar. Suas postagens, agora, não falam mais de família perfeita, mas de superação. E o público responde. Porque quem já caiu e se levantou sabe reconhecer a força de um recomeço. Mesmo assim, fontes garantem, o vínculo entre os dois ainda existe. Ferido, sim, mas não apagado. Léo Dias ouviu rumores de um encontro secreto. Um momento longe das câmeras, sem filtros, onde corações feridos tentam se entender. Será reconciliação? Será apenas um fechamento de ciclo? Nada foi confirmado. Mas o que está claro é que esse conto de fadas revelou-se um campo de batalha emocional, financeiro e digital. Uma história que envolve manipulações, mágoas e decisões estratégicas, mas também esperança, aprendizado e recomeços. E se há uma verdadeira protagonista em tudo isso, ela não é nem Virgínia, nem Zé Felipe. É Maria Alice. A criança que, sem pedir, foi colocada no centro de uma trama que divide o Brasil, mas que, no fundo, pede uma única coisa: paz. Essa história não é apenas sobre fama ou separação. É um espelho. Um lembrete de que, por trás das câmeras, há corações tentando encontrar um caminho. E você? Já viveu algo parecido? Já sentiu que sua vida virou palco para julgamentos alheios? Compartilhe sua história nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais, com lições que inspiram, provocam e fazem você olhar para dentro. Porque no fim das contas, somos todos humanos. E às vezes, o que parece o fim, é só o início de uma nova jornada.